Gente, hoje eu quero... Pode diminuir um pouquinho para mim só? Quero compartilhar uma palavra com vocês a respeito do DNA do líder. Deixa eu pegar minha cola aqui. Só que antes de eu compartilhar essa palavra, eu queria fazer um acordo com você. Quando a gente ouve um tema sobre isso, o DNA de um líder, a gente tem a impressão que tudo que eu vou falar, um líder precisa ter. Se eu tiver tudo que o William falar ali, eu estou pronto. Tem muito mais coisas que um líder precisa ter e eu não vou colocar todas aqui. Eu sempre digo que as palavras que a gente sempre traz de acordo com a cosmovisão que a gente está vivendo naquele momento. Sobre aquilo que Deus está falando com a gente naquele momento. E eu coloquei 4 coisas aqui a respeito do DNA de um líder. Que são coisas que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido. Então o que eu vou falar não desabona as outras coisas que sim, você precisa ter uma vida em santidade, você precisa ser um exemplo e todas aquelas demais coisas que vocês devem saber. Mas eu vou focar em 4 pontos. Para que você possa entender, num outro aspecto, o DNA que um líder deve ter. Queria que você fechasse seus olhos, eu vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, da mesma maneira que o Senhor me conduziu na tarde de hoje a entender o seu coração a respeito dessa palavra, eu te peço que o Senhor nos conduza como igreja agora. Senhor, não é a respeito daquilo que eu posso fazer, mas é a respeito daquilo que o Senhor pode fazer. O Teu Espírito Santo veio para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. É o Teu Espírito que nos aperfeiçoa a sermos pessoas melhores. E eu te peço que o mesmo Espírito abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento, que a nossa mente esteja entregue ao Teu senhorio nesses minutos que eu vou trazer a palavra aqui. E que o Senhor gere no nosso coração um desejo, Pai. E o entendimento que em alguma esfera da nossa vida nós somos sim líderes. E nós precisamos, ó Pai, nos comprometer, ó Pai, com o DNA do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei que eu queria aqui em cima, mas eu não quero mais aqui em cima. Ô, Lucas, você me ajuda aqui? Força aí. Isso. Valeu. Eu não consigo pregar quieto, vou ficar andando por ali, não vai dar certo. Gente, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês não é novidade, nada do que eu vou falar para vocês. Eu não vou trazer uma revelação da Bíblia aqui que vocês não tenham visto nem ouvido. Mas eu quero trazer numa ótica que tem mudado muito a minha vida nos últimos 60 dias. E talvez eu sei que tem pessoas aqui que veem essas ministrações sobre liderança e pensam assim, não, isso não é para mim. Eu não quero liderar nada. Eu não sou líder de um GA, eu não sou líder de um ministério, eu não sou líder de nada dentro da igreja, nem fora da igreja. Eu sou uma pessoa comum. E muitas vezes, sabe o que a gente faz com palavras assim? A gente meio que despreza ou não dá a devida atenção. Mas sabe o que eu tenho entendido? Que no reino de Deus é como uma ficha. Um dia vão chamar teu número. Mais cedo ou mais tarde vão chamar o teu número. Só não tem o número 13, mas o resto tem. Um dia vão chamar o teu número e você tem 2 opções no dia que o teu número for chamado. Você está pronto ou você tem que se preparar no caminho. Você tem essas 2 opções. E eu tenho desfrutado de um tempo que Deus chamou a minha senha. E por incrível que pareça, em todos os anos da minha vida, eu me senti mais do que pronto para aquilo que Deus me chamou. E esse coração de estar pronto faz toda a diferença. Porque talvez você esteja aí pensando bem assim, não, eu não sou líder, não fui chamado para liderar. Mas que você tenha esse coração de se preparar, guardar essa mensagem, essa série de mensagens que a gente está falando, porque quando chamarem a sua senha, você vai poder
pegar aquilo que você aprendeu e exercitar aquilo na prática. E Deus tem me falado muito que o DNA de um líder, em primeiro lugar, ele precisa ter compaixão. Nós não vamos fazer nada na nossa vida a partir da compaixão. Nós não vamos conseguir fazer coisas relevantes senão a partir da compaixão. Você não terá a lealdade das pessoas, você não terá o afeto das pessoas que você lidera, você não terá o compromisso delas se você não tiver a compaixão por elas. Quando nós olhamos para as pessoas com um olhar de compaixão, toda a ótica de liderança muda. E talvez você está aqui, você é líder, e por alguns momentos você pensa assim, eu não tenho meu time engajado, as pessoas que estão do meu lado não compram as minhas ideias, as pessoas que estão junto comigo não caminham da mesma maneira que eu gostaria. Talvez as suas amizades, você olha e fala assim, eles não respondem para mim na mesma intensidade que eu respondo. A primeira pergunta que nós devemos nos fazer é se existe compaixão no nosso coração. A compaixão, ela forma discípulos e ela não forma seguidores. O Bernardo falou sobre nós não sermos chamados a influenciar da maneira do mundo hoje, que é ter seguidores. E de fato, nós fomos chamados sim, para ser influente, mas transformar pessoas em discípulos. E ninguém vira um discípulo de alguém que não tem compaixão. Eu não me torno leal a uma pessoa que eu sinto que não está nem aí para mim. Eu não estou disposto a caminhar uma milha a mais. Quem já ouviu esse negócio de milha a mais, né? Nessa milha a mais, a gente já andou umas 20 milhas a mais. Umas 30 milhas a mais. É uma tal de milha a mais que nunca acaba. Eu achei que era 1 milha a mais, mas depois daquela 1 milha a mais, eles falam, vamos mais 1 milha. E a eterna milha a mais. Você não caminha 1 milha a mais, você não vem num dia frio ouvir a palavra de Deus ou cooperar no ministério, você não serve no ministério por alguém que você olha e não tem compaixão por você. Em alguma escala, você se sentiu amado e pertenceu a esse lugar. Por isso que você volta. E eu não estou dizendo sobre o aspecto de igreja, de adorar ao Senhor, porque a igreja, nós vamos vir cultuar o Senhor. Mas se você não tiver um ambiente de compaixão, você não fica nesse lugar. As pessoas que estão aqui, cada vez mais jovens, não vêm a esse lugar se eles não olham para mim e para você e não veem compaixão. Então, se eles estão voltando, sim, existe amor, existe afeto, existe entrega, existe compaixão. O DNA do líder precisa ter compaixão. Jesus, ele tocou leprosos, ele comeu com pecadores, ele ouviu desprezados, ele caminhou com pessoas, teve compaixão por pessoas que a lei dele deixava de lado. Que a lei dele falava, viu, se você não caminhar com essas pessoas, está tudo bem. Não tem ninguém te acusando. Mas Jesus, ele pega e ele instala um novo padrão de amor que gera uma compaixão de tal maneira que ele começa a liderar pelo exemplo. E ele muda todos os mandamentos que eram caminhados de geração em geração. E aquilo é tão verdadeiro na vida dele que ele diz, ei, um novo mandamento eu vos dou. Eu quero que vocês amem os outros, assim como eu tenho amado vocês. Você já imaginou um líder que não tem compaixão ter coragem de dizer isso? Você enquanto líder, você enquanto amigo, você enquanto filho, você teria coragem de dizer para qualquer pessoa, ei, ame o outro, assim como eu tenho amado você. Isso é difícil. Isso é extremamente difícil. Mas veio alguém em que ele amou a mim e a você de uma maneira onde um padrão novo foi estabelecido. E esse padrão novo deve ser replicado. Não somente como uma ordenância, mas como algo que existe dentro de nós. Eu não sei se você já parou para pensar, mas enquanto nós éramos, vou voltar lá para o tempo que a gente era barro. Enquanto nós éramos barro, não tinha nada ali.
Só que alguém pensou assim: vou fazer eles a minha imagem e a minha semelhança. E ele soprou algo. E aquele barro não era mais barro, era uma pessoa. Tudo que existe de bom, tudo que existe de puro, tudo que existe de melhor, está na pessoa do Deus Todo-Poderoso. E ele nos fez a imagem e semelhança dele. Jesus, ele não veio trazer algo que não existe dentro de nós. Ele veio abrir os nossos olhos para algo que já está dentro de nós. Já está dentro do nosso DNA, a compaixão e o amor. O problema é que nós estamos caminhando geração após geração, nos esquecendo de quem nós realmente somos. A imagem e semelhança do próprio Deus. E quando nós assumimos esse DNA, que existe compaixão, amar as pessoas é muito mais fácil. Se eu falar para você que existe a compaixão acessível para você ir buscar, vai se tornar muito mais difícil, porque você vai pensar bem assim: não, meu temperamento não me deixa ter compaixão. Não, eu não fui ensinado num lar a ter compaixão. E você começa a colocar barreiras para alcançar a compaixão. E quanto mais você tenta alcançar a compaixão, mais longe a compaixão está. Só que quando você se lembra que a compaixão está dentro de você, fica muito mais fácil acessar isso. Quando nós falamos sobre um DNA de um líder, quando nós falamos sobre um DNA, é algo que já nasceu conosco. Talvez você tenha vindo de uma família totalmente disfuncional, você não foi ensinado a amar, você não foi amado, mas não é por isso que o amor e a compaixão estão longe de você. Muito pelo contrário. Está tão perto quanto a sua identidade está. A primeira coisa que nós precisamos nessa geração de líderes de hoje, não é nem líderes do amanhã. Líderes do amanhã serão os nossos filhos, nós somos os líderes de hoje. O líder de agora é ter compaixão. Seremos conhecidos pelo amor, e o amor acontece quando nós nos compadecemos das pessoas onde nós olhamos, elas totalmente desprezáveis às margens, e nós olhamos e falamos: eu vou gastar um tempo com essa pessoa. Eu vou amar essa pessoa, eu vou andar uma milha a mais por essa pessoa. Eu vou me comprometer por essa pessoa. Não existe um líder que receba lealdade se ele não tiver compaixão. Líderes que não têm compaixão, eles vão receber talvez um compromisso ali por uma pressão. Vão receber, todas as coisas vão funcionar, mas eles não têm ideia do preço que as pessoas estão pagando para receber ordens. Mas quando um líder tem compaixão, todas as coisas mudam. Ele é capaz de mudar o roteiro, ele é capaz de mudar as coisas como elas estão funcionando para ir atrás de uma ovelha perdida. Um líder com compaixão, ele não está preso a coisas, ele está preso a pessoas, porque ele entende que pessoas vão perpetuar uma mensagem, coisas não vão. Nós precisamos olhar e liderar pelo exemplo que Cristo nos deu, de amor e de compaixão. A compaixão também vem quando nós entendemos que as pessoas, elas têm tempos diferentes, modos de ver diferentes, experiências diferentes. Tem um versículo que eu gosto muito, lá em Jeremias 33, 13 e 14, diz bem assim: meu Senhor, sabe que as crianças são frágeis e que eu tenho de cuidar das ovelhas e das vacas que amamentam. Se forem pressionadas demais, morrerão todas num só dia. Eu irei devagar no passo do gado e das crianças também. Jacó, quem disse isso? E eu acho interessante, para mim essa passagem muda muito a minha ótica sobre como liderar. Porque quando nós olhamos isso, nós estamos olhando um líder com centenas de pessoas seguindo ele. Só que esse líder, ele não está só com pessoas. Essas pessoas carregam bagagens. Você carrega uma bagagem espiritual, você carrega uma cosmovisão, você carrega traumas, dores,
Você carrega muitas coisas, nós, né? Coisas que não deveríamos carregar, mas nós carregamos. Um líder, ele tem essa percepção e essa compaixão de entender que nós não podemos todos ir numa velocidade. Porque se todos nós formos numa velocidade, pessoas vão ficar pelo caminho. Pessoas entendem rápido, outras não. Quem tem dificuldade, quem já teve dificuldade na escola de aprender coisas? Eu levanto as duas mãos. Eu tinha muita dificuldade. E era muito triste quando você percebia que 80% da sala ia bem, e você fazia parte dos 20%. E a professora falava assim, não, bora, vocês vão, se esforçam um pouco mais e a gente não vai parar o ritmo da sala só por causa de 20% das pessoas. Mas, no reino de Deus precisa ser diferente. Aqui nesse versículo, ele fala, nós iremos ao passo do gado. Nós iremos à medida que todos podem ir. Nós não vamos conquistar um lugar se alguém ficar para trás. Quantos de nós, muitas vezes vamos liderar pessoas, mas nós olhamos para trás e às vezes as nossas famílias estão ficando para trás. Você está muito bem, você está desenvolvendo no ministério, desenvolvendo na carreira, desenvolvendo em áreas que você deseja, mas você está tão focado naquela tarefa que você olha para trás, seus irmãos não estão mais com você, seus pais não estão mais com você. Para quem tem filho aqui, os líderes, seus filhos não estão mais com você. Aí eu pergunto, será que vale a pena cruzar a linha de chegada sozinho? Um líder, ele olha para trás e ele pesa tudo na balança e ele diz, ei, ao passo do gado nós iremos, ao passo das crianças, porque aquilo que Deus me confiou, tudo vai comigo, tudo vai comigo. Vai a riqueza, vai as propriedades, vão as pessoas, vão os filhos dos filhos, vai todo mundo. E se nós não temos essa compaixão, nós vamos colocar pessoas na pressão, nós vamos colocar ministérios na pressão, nós vamos colocar uma pressão sobre nós mesmos. E as coisas vão ficando para trás. Os nossos sonhos muitas vezes vão ficando para trás. As nossas perspectivas vão ficando para trás. Nós somos muito bons em realizar coisas, mas o nosso coração já não está mais no centro. Um líder precisa ter essa compaixão de olhar para as pessoas que estão abaixo dele e ter compaixão. Falar, aí pessoal, vamos dar uma seguradinha. Vamos dar uma seguradinha e vamos caminhar todo mundo junto, numa só visão. Vamos fortalecer o mais fraco para que ele possa caminhar numa velocidade melhor, mas vamos entender o coração daquele que está queimando e pedir para ele pôr no 110. Para que ele não vá sozinho e se distancie dos demais. Eu tenho percebido que se nós queremos juntar uma geração forte, nós precisamos gerar uma compaixão no todo e não apenas no singular. Eu não posso olhar um ministério, eu não posso olhar uma parte da igreja e me contentar que aquela área esteja bem desenvolvida quando o todo não está desenvolvido. Eu não posso olhar para o meu GA e achar que está tudo bem se o meu GA estiver bom e olhar para o GA do meu amigo e ver que o GA dele não está bom. Um líder, ele tem compaixão não somente por aquilo que está sobre a tutela dele, mas sobre tudo aquilo que ele pode influenciar. Porque se nós não temos uma compaixão departamentalizada, nós conseguimos ajudar mais pessoas. Mas quando a nossa compaixão é, se eu estiver envolvido, eu tenho compaixão. Se eu não estiver envolvido, eu não tenho compaixão. Aí fica muito fácil. Aí você vai olhar para o fulano e vai falar bem assim, isso não é papel meu. E o ciclano vai falar, isso não é papel meu. E as pessoas vão ficando pelo caminho. E hoje nós somos em tantos, daqui a um ano a gente seremos em menos, e daqui a tantos anos não seremos mais em ninguém. É uma geração que não soube amar e ter compaixão. Existe a compaixão no DNA de um líder e nós precisamos acessar isso. O segundo ponto
é que nós precisamos ter uma mente de Cristo. Romanos 12:2 vai falar sobre uma renovação da mente. E essa renovação da mente exige de nós um pensamento como o céu pensa. Se você está olhando para a sua vida hoje e ela não está tão empolgante como você acha que deveria estar, eu sinto em te dizer, eu e você não estamos vendo a vida como os céus está vendo, como o Espírito Santo vê. Nós estamos acreditando em qualquer coisa, menos naquilo que Deus tem a nosso respeito. Porque Deus vê a obra pronta. Se você olha para o seu pai e para a sua mãe e isso não empolga o seu coração, você ainda está vendo o seu pai e a sua mãe por uma ótica humana e não cristã, e não dos céus, porque Cristo vê a obra pronta e aperfeiçoada. Cristo já vê o seu pai, a sua mãe, a sua família restaurada, plena. E isso precisa virar uma verdade dentro de nós para empolgar o nosso coração. Se eu e você não vemos a igreja como Cristo vê, nós precisamos pedir que Deus mude a nossa mente, porque Deus vê a igreja pronta, triunfante. Cristo já vê isso. No DNA de um líder precisa ter uma mente que pensa como ele pensa. Nós precisamos pensar como o céu pensa. Nós precisamos discernir o tempo como o céu discerne. Uma mente transformada por Cristo, ela aguenta a pressão. Nós temos vivido num tempo, e eu me enquadro nisso, onde nós pensamos demais. Será que isso é para mim? Será que liderar é para mim? Não, mas eu vou liderar se eu gostar. Não, mas eu vou liderar se tiver tempo na minha agenda. Não, mas eu vou fazer isso se tudo der certo no caminho. Meu irmão, não lidere. Se você for pensar assim, não lidere. Porque quando nós assumimos compromissos, nós precisamos ter uma mente que aguenta a pressão, que olha para Cristo e fala: Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que a minha mente seja modificada para que eu possa triunfar em meio àquilo que traz angústia ao meu coração, adversidade ao meu coração. A mente de um líder transformado por Cristo, ela aguenta o que preciso for para que a obra de Deus seja concluída. Nós temos que parar de romantizar algumas coisas. Ler Paulo é maravilhoso, mas você já parou para pensar que é carta preso, apanhando, passando fome, naufragando, mas sempre perseverando? É uma mente diferente. Ele viu algo que nós não vimos. Ele acessou algo que nós não estamos querendo acessar. E isso vem através de uma mente que aguenta uma pressão com firmeza. Eu não estou dizendo que você e eu não podemos chorar, eu não estou dizendo que eu e você não podemos pedir conselhos, muito pelo contrário. Mas isso é uma coisa. Agora, nos mantermos firmes e constantes é outra. Nós somos a geração do conhecimento, da informação. Mas nós estamos presos aqui. Nós somos muito bons, às vezes, em ensinar as pessoas a resolver problemas. Mas somos péssimos em resolver os nossos próprios problemas. Outra coisa, nós confiamos demais naquilo que nós sabemos e no conhecimento. E confiamos de menos naquilo que Cristo pode fazer. Porque naquela oração com ela, a única coisa que eu fiz é trazer aquilo que já existe dentro dela. Eu apresentei a identidade dela para ela mesma. E falei: Deus, faça o resto. Quantas vezes na nossa mente nós queremos fazer só aquilo que nós fomos ensinados? Ah, não, eu vou liderar dessa maneira, eu vou pegar o conselho do fulano, do ciclano e vai dar certo. E esquecemos que para liderar uma geração com base naquilo que Deus nos mandou, nós precisamos de algo importante: Deus. Nós precisamos depender de Deus. Porque senão nós vamos ser muito bons em liderar pessoas, em resolver problemas da próxima geração. Mas nós vamos estar só aos trancos e barrancos. Quando nós chegarmos e
tivermos que contemplar a nós mesmos, a nossa vida mesmo, e ver que nós não soubemos lidar, muitas vezes, com a trajetória, com o processo. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê uma mente transformada para aquilo que nós estamos para viver hoje, aqui e agora. Se nós vivemos no tempo da tecnologia, se nós vivemos no tempo da inteligência artificial, se nós vivemos nesse momento tecnológico e globalizado, ei, você nasceu hoje para essa geração. Não adianta pensar como era a geração passada e não adianta você ansiar pela geração futuro. Aquilo que Deus depositou para nós é aqui, é agora. E a nossa mente precisa estar aqui e agora. Um líder, ele pensa com a mente de Cristo. Por isso que crente é tudo louco. Por isso que crente vê esperança onde não existe. Por isso que crente anda uma milha a mais, onde as pessoas falam, cara, você é maluco. Eles estão sugando a sua alma. Eles estão abusando de você. Aquela liderança, ela é louca. Você fala, irmão, fique em paz. Você nunca vai entender aquilo que nós estamos vivendo. E está tudo bem. Todo sábado vocês vão naquela igreja, está perdendo a sua juventude. Meu irmão, não tem coisa melhor. Hoje ali eu fui tocado e várias vezes essa memória vem ao meu coração e eu sinto tanta alegria em mim. Eu lembro do meu pai e da minha mãe com 20 anos. Hoje eu olho para trás e falo, cara, eles tinham 20 anos. Eles queimando por Jesus, eles tinham uns 8 casais de amigos e eles sempre iam lá na minha casa. Eu tinha 8 anos, então eu só brincava e brigava, que às vezes parava a oração para consertar as brigas. E eles queimando por Jesus. E eu ali atrás pensando, cara, eu estou vivendo isso hoje. E eu fiquei pensando, o meu filho, ele não diz, mas ele também percebe. Os nossos filhos não dizem, mas eles percebem. Eles percebem toda a movimentação. Talvez vocês não digam, mas eu sei que vocês percebem. Talvez as pessoas que estão ao redor de vocês não digam, mas eles também percebem. E quando a ficha cair, ainda dá para dizer essa piada aqui, a ficha cair, acho que daqui a uns 20 anos não vai dar mais, né? Quando a ficha cair, irmão, você vai olhar para trás e vai ver que aquele quebra-cabeça se juntou e que tudo fez sentido. Mas nós precisamos ter uma mente renovada para aguentar o processo, porque o processo não é fácil. O processo é dolorido. Deus vai pedir coisas para vocês que na hora vocês não vão entender e vocês precisam perseverar. Um líder, ele é um semeador. Eu tenho aprendido isso, para mim tem sido poderoso. Toda vez que um líder, e quando eu digo, gente, líder, eu não estou dizendo que quem não é líder não faz isso. Eu estou dizendo que todos nós somos líderes, então todos os momentos que nós estamos fazendo algo, nós estamos plantando algo. Lá em João ele vai dizer que em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Todos nós, em algum aspecto das nossas vidas, nós estamos sacrificando coisas. Mas aquele sacrifício vai gerar frutos. Aquele sacrifício vai virar algo poderoso para as próximas gerações. Então eu não sei em qual aspecto da vida tua está sendo difícil fazer coisas para Deus ou no seu trabalho, na faculdade. Mas tudo que nós depositamos nas pessoas vira uma semente. Se não houver entrega, não haverá multiplicação. Se você não desejar ir além, você não vai multiplicar, porque do nada, nada vem. Se nós não desejarmos esse lugar de plantar coisas, nós não vamos colher. E, gente, isso eu entendi. Com o Luciano Subirá, que ele sempre fala que ele é uma pessoa extrema, que tem uma ambição extrema, mas não é pelas coisas da terra, e sim pelas coisas celestiais. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre liderar é plantar uma semente.
toda vez que você vai a mais, toda vez que você se doa mais, você está plantando algo. E o que você está plantando? Você está plantando a próxima geração, a próxima ação, os próximos líderes, o próximo grupo, o próximo ministério. Você está plantando nas pessoas a próxima ação, porque nós não vamos parar nessa geração. Todas as vezes que eu venho aqui, eu penso, Deus, eu preciso dar o máximo, porque amanhã serão eles ministrando os meus filhos. Eu herdei de brinde o ministério de projeção. Aqui, quem é do ministério de projeção aí? E eu falei para eles na primeira reunião que eu iria dar o máximo de mim ali. E as pessoas, elas não entendiam, e elas não entendem, muitas delas, por que eu estou indo além. Mas toda vez que eu penso em alguém servindo na projeção, eu fico imaginando o Ian e o Theo. Será que eles têm todas as ferramentas? Será que eles sabem tudo que precisa ser feito? Será que alguém instruiu e deu coragem e força para ele, do jeito que ele precisa para servir? Porque se eu não plantar isso nessa geração, essa geração não vai plantar isso na próxima. E não plantará na próxima. E não plantará na próxima. Foi isso que Cristo fez. Ele estipulou uma forma de ver o mundo. E falou, ei, vão lá e façam tudo que vocês aprenderam comigo. Porque a próxima geração copiará vocês. E Paulo entendeu isso e ele vai dizer isso. Eu e você precisamos ter a coragem e a ousadia de olhar para essa geração e falar, ei, eu vou dar o máximo de mim, para que um dia as pessoas possam olhar e ver Cristo em mim. E copiar aquilo que eu estou fazendo e replicar nas próximas gerações. Esse é o desejo do nosso coração. Todo líder, ele é um semeador. Nós estamos semeando em lugares que muitas vezes nós nem veremos a colheita. Talvez saberemos, mas não veremos a colheita. Liderar é semear. Eu e você precisamos aprender a semear e ter prazer em semear. E por último, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. No DNA de um líder que não anseia a presença de Deus, as coisas ficam automáticas. Nós nos tornamos muito bons na nossa performance. Eu amo assistir documentário de esporte. E eu terminei hoje um documentário de basquete. E toda vez que eu assisto um documentário, se me derem uma bola, eu acho que eu vou ser o LeBron James. Se me derem... Eu vou pensar num branco aí. Quem joga basquete é branco? LeBron James não dá certo, né? Eu sempre penso que, cara, eu assisti aquilo tá correndo nas minhas veias. Se me derem uma bola, eu juro que eu vou sair igual aquele cara. Porque eu anseio por aquilo ali vira uma verdade dentro de mim. E toda vez que eu olho para aquilo, eu fico pensando, Deus, quando nós estamos na sua presença, nós precisamos ansiar, nos tornarmos parecidos contigo. Nós precisamos ansiarmos conviver com aquela presença de maneira tão centrada na nossa vida, que aquilo ali possa bastar para nós. Moisés, ele entendeu isso e na missão dele de liderar, ele não trocou a presença de Deus por nenhuma outra coisa. Ele teve a coragem de dizer, em Êxodo 33:15, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E é muito engraçado, se você pegar e ler Êxodo 33, o próprio Deus vai dizer para ele, ei, eu vou com vocês, porque eu conheço você pelo nome. Moisés ansiava tanto a presença de Deus, que Deus o conhecia pelo nome. Não que Deus não conheça eu e você pelo nome, mas ele fez questão de frisar isso, e nós lemos isso até hoje. Amigo de Deus. Se nós começarmos a liderar a nossa vida, pensando, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter uma mente renovada por Cristo, eu preciso olhar para a vida com o olhar de Cristo, eu preciso andar uma milha a mais. Se você olhar para todas essas coisas,
e pensar, eu preciso semear, e colocar isso como uma caixinha de execução, e não tiver o seu coração para Deus, não vai valer nada. Você vai trocar Deus por qualquer dificuldade. No DNA de um líder precisa ter o anseio pela presença dele. Porque o próprio Deus depositou isso dentro de nós. Existe algo dentro de nós que pulsa pela presença dele. Por que que as pessoas, quando se afastam um tempo, elas sentem que elas não são cheias e completas, por mais que elas sejam bem-sucedidas em outros âmbitos na vida delas, elas não se sentem completas. Porque algo dentro delas clama pela eternidade que existe em Deus. Nós precisamos ansiar estar nesse lugar. Davi, quando ele peca, ele escreve o Salmo 51. E naquele momento onde ele está totalmente vulnerável, onde ele olha para a vida dele e ele pensa assim, como eu tive coragem de cometer tal pecado contra Urias. Ele escreve o Salmo 51 e esse salmo ele é incrível. E tem um versículo 11 que diz bem assim, não expulse a tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Ele era um rei e ele poderia falar, ei, que eu não perco o reinado. Ele passou a vida dele inteira fugindo. E no momento que ele é coroado a rei, ele poderia pensar, ei, não me tire o meu dinheiro. Não me tire o meu poder, não me tire o meu status. Ele frisa no versículo 11, ei, não afaste de mim o seu Espírito. Eu e você não queremos, mas em algum momento, se não vigiarmos, nós vamos errar. Mas o erro não pode determinar o nosso futuro. E talvez eu e você vamos querer nos esconder da presença de Deus. Mas isso não pode ser um desejo do nosso coração. Nós precisamos desejar estar perto dele. Nós precisamos abandonar os nossos erros. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos nos apresentar e falar, talvez eu não seja tão bom quanto eu achei que eu era. Talvez eu não seja um líder tão bom quanto eu deveria ser. Talvez eu não seja um homem tão bom como eu deveria ser, uma mulher tão boa como eu deveria ser. Mas Deus, não afaste de mim a sua presença. Eu estou disposto a reconstruir a minha vida, se preciso for. Mas se o Senhor for comigo. Um líder, ele sempre vai desejar que a presença de Deus vá com ele. Eu quero finalizar com um versículo lá em Lucas 10, 42. Jesus olha para Maria Betânia e ele diz bem assim. Ele diz para Marta, na verdade, que Maria escolheu a boa parte e isso não seria tirado dela. Eu e você podemos estar muito envolvidos nas coisas da vida. Eu não sei se você que está envolvido, servindo em algum lugar, você tem um hábito de chegar na igreja e contemplar a presença dele. Ou se isso já virou uma rotina, se entrar e sair daqui já virou algo normal, você já nem sente mais a presença de Deus. Você se sente sim útil porque você está desempenhando algo importante, mas a presença de Deus já não é a melhor parte. Talvez você se tornou um religioso. Vir à igreja aos sábados é muito bom. Liderar um GA é muito bom. Participar de um GA é muito bom. Mas a boa parte já não aquece mais o meu coração como aquecia antes. Eu comecei essa ministração e eu quero finalizar falando que um dia a nossa senha para tomar a posição de liderança vai ser chamada. Seja num casamento, seja num emprego, seja num ministério. Aonde for, em algum momento nós vamos liderar algo. Mas essas coisas não são a nossa identidade. A nossa identidade está ligada àquele que nos criou, ao próprio Deus. Nós precisamos construir tudo a partir da boa parte que é Cristo.
Nós precisamos entrar aqui, gente, e fazer um culto como Cristo gostaria que fosse feito. Sem liturgia, sem algo programado, organizado, mas com o coração naquilo. Eu não toco mais eu não ensaio mais para que as pessoas não olhem eu errando. Eu ensaio porque ele merece o melhor. Eu não gasto tempo na minha semana orando e jejuando porque o meu líder pediu. Eu gasto tempo porque eu sei que aquilo faz parte daquilo que agrada a Deus. Eu vivo uma vida em santidade não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vivo uma vida em santidade porque é a minha resposta de sacrifício a Deus. É a semente. O DNA de um líder, ele vem da compaixão das pessoas, da semente que ele planta, do desejo pela presença de Deus e de uma mente transformada. Porque eu e você ainda habitamos num corpo e vivemos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Mas o mundo vai querer dizer para você que você é daqui, que você precisa pensar como eles pensam, que você precisa agir como eles agem, que você precisa se vestir como eles se vestem, que você precisa viver a vida como eles vivem. Mas eu e você, nós temos algo dentro de nós, o DNA do Criador, e isso muda tudo. E eu quero orar por você. Hoje eu falei que não queria banda e fique em paz, eu não quero banda mesmo. Eu quero que você, de uma maneira racional, entre nesse lugar. Através de uma oração, sem fundo, sem um apelo emocional, sem nada que possa instigar você. Eu quero que você faça 4 perguntas. Deus, eu tenho tido compaixão? E se a resposta for não, eu quero que você olhe para a pessoa do Espírito Santo e fale para ele, eu preciso sentir compaixão. Porque tudo acontece por meio do amor. Mas eu preciso que você faça uma segunda pergunta. Se você tem a mente de Cristo, se da tua boca tem saído coisas boas ou se você só tem reclamado, se você tem olhado para as coisas e só tem tido desesperança ou vocês têm tido convicção daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Porque se vocês não estão empolgados com aquilo que Cristo está fazendo, vocês precisam ter a mente renovada pela presença dele. A terceira pergunta, eu quero que você pense assim, o que eu tenho semeado? Ou será que você tem comido a sua semente? Porque se você passar a vida comendo a semente, você nunca vai colher nada. Como está a sua agenda? O que você tem plantado? Como está o tempo para amar pessoas, para servir pessoas? O que você tem feito por pessoas? Nós precisamos semear. E se você constatar no teu coração que você tem semeado pouco, peça para o Espírito Santo te ajudar. Peça, Espírito Santo, me ajude na minha agenda. Me ajude no meu servir, que não seja algo automático, mas que eu possa olhar para as próximas gerações e ver o fruto do penoso trabalho que nós temos feito agora e que nós venhamos nos alegrar disso. E por último, eu quero que você olhe para dentro de você e veja se você está indo sozinho. Se você está muito bom em todas as áreas, mas você está deixando para trás a presença de Deus. Você já não vem mais com a empolgação que você vinha. Você já não faz mais as coisas com o mesmo coração que você fazia antes. Você já não entra mais na presença dele como você entrava antes. Que você e eu possamos entrar nesse lugar e pedir, Deus, me batiza com a sua presença, me batiza com o seu amor, traz de volta aquilo que antes queimou o meu coração, porque não dá mais para eu ficar apático à liderança que eu vou exercer. Eu preciso me comprometer a esse processo. Eu vou te dar alguns minutos para você fazer a sua oração do jeito que você quiser. E eu quero que todos façam, vocês que estão servindo também façam.
Essa oração ela é para todos nós. Não dá para você ficar preso na sua função e perder aquilo que Deus está trazendo para nós agora. Faça essas 4 perguntas. E depois eu quero orar junto com você. Amém? Vou dar 5 minutos para a gente fazer essa oração. Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixe ele acessar lugares que antes você não deixava. Toda culpa, toda condenação, toda voz de Satanás seja calada agora. Jesus, só o Senhor pode nos convencer. Só o Teu Espírito Santo pode mudar coisas dentro de nós. Pai, nós buscamos a Sua presença, buscamos entender sobre liderar, sobre essa geração atual. E eu te peço, Jesus, que o Senhor ministre essa palavra, sem emocionalismo, Jesus. Pai, nós estamos cansados de ver pessoas, ó Pai, que saem daqui empolgadas, mas essa empolgação dura poucos minutos, poucas horas, poucos dias. Jesus, eu te peço que o Teu Espírito Santo ministre sobre essas verdades, ó Pai, que fazem parte de quem o Senhor é. E que isso constrange o nosso coração, Deus. Pai, que nós possamos assumir a nossa identidade no Senhor, ó Pai. Uma identidade sim que ama, uma identidade que não precisa que nada de fora nos lembre que o amor existe e habita dentro de nós. Que a nossa mente, ó Pai, possa estar voltada para Ti. Eu sei, Jesus, que tem pessoas aqui que vivem batalhas dentro da sua mente a respeito de profissão, de como ganhar dinheiro, como gastar o seu tempo. E todas essas coisas são válidas, ó Pai. Mas que essas pessoas possam ter a sua mente renovada, para que elas não coloquem o valor da vida deles nessas coisas, Pai. Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que não aguentam mais servir aqui dentro da igreja, que estão batendo carteirinha aqui, mas o seu coração não está mais aqui. Pessoas que cumprem escalas, pessoas que servem, pessoas que não veem a hora de acabar o ano para entregar os seus ministérios, mas que o Senhor, ó Pai, as convença que elas estão fazendo coisas para o Senhor e não para os homens, e que elas possam ser revestidas pela sua presença que nos dá destino, que renova as nossas forças, que nos dá perspectiva, que olha para a próxima geração e está disposto a fazer, a se sacrificar, a amar vidas e pessoas, ó Pai, por algo maior, que isso vai custar os dias da vida dela, vai custar, ó Pai, tempo, vai custar, ó Pai, muitas vezes recursos da nossa parte, mas que isso não é em vão. Que o Teu Espírito Santo comece a renovar a força de cada pessoa, de cada voluntário aqui. Eu sei, ó Pai, que existem pessoas aqui que não lideram nada na igreja, mas que estão comprometidas verdadeiramente em vir todos os dias aqui e participar com o coração em todas as coisas que a igreja faz, mas que também, ó Pai, não sabem se querem liderar, não tem mais um coração voltado a liderar. Jesus, gerações que estão sendo abortadas, líderes que estão sendo abortadas por mentiras de Satanás, que o líder não é valorizado, que ser líder é muito difícil, que todas essas vozes, ó Pai, sejam caladas agora no nome de Jesus, e que nós possamos entender que existe uma dádiva maior, que é servir a Ti, e que alguém precisará fazer isso, alguém precisará pagar esse preço, e que sejamos nós, ó Pai, nem que seja a duras percas, Deus, mas que sejamos nós. Transforme a mente e dê força para as pessoas aguentarem toda a pressão que existe, Deus.
A pressão que existe no mundo lá fora, dizendo que eles estão perdendo a juventude deles. A pressão que existe em dizer que eles não precisam servir e gastar muito tempo aqui, que eles poderiam estar gastando esse mesmo tempo para coisas deles, para prazeres deles. Todas essas pressões, ó Pai, que tentam roubar aquilo de puro e verdadeiro que existe dessa geração, ó Pai. Que eles possam ser fortalecidos por Ti agora. Que eles possam ter uma visão e um entendimento vindo deles que o Senhor é suficiente. A sua graça é suficiente. Pai, acima de tudo, que eles possam entender que eles estão plantando para a próxima geração. Eu não sei, Jesus, se eles têm desejo em casar, em ter filhos, mas eu creio que sim. Alguém precisa pastorear essas pessoas. Alguém precisa pastorear a próxima geração. Alguém precisa pastorear pessoas, crianças, homens e mulheres que não conhecem a Ti e que dependem deles. Que eles possam semear, ó Pai. Que eles possam se alegrar daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Jesus, que toda a culpa e toda a condenação que muitas vezes essa mensagem traz ao nosso coração por não ser bons o suficiente, por não fazermos tudo aquilo que nós devemos fazer, que seja tirado, porque não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de nós. Eu te peço, Jesus, que essa mensagem gere frutos no coração deles durante a semana, e que eles entendam que nós somos muito maiores do que um culto de sábado. Aquilo que o Senhor tem plantado na nossa geração ecoará por centenas de anos e nós nem saberemos, mas vidas estão sendo mudadas e transformadas aqui. E Pai, talvez muitos deles não tiveram um líder dentro de casa, e eles não têm uma referência a seguir. Que o Senhor se apresente a eles como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e possa trazer destino e propósito a esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a banda pode vir. Eu quero que você guarde essa palavra. Eu fiz um pouquinho diferente hoje, mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu e você fomos chamados para liderar. E nós precisamos assumir isso, de corpo e alma. E isso já está dentro de nós. A gente só precisa crer e acessar. Amém? Pode se colocar em pé. Vamos louvar a Deus.